E aí saiu Corinthians e Palmeiras. Primeiro saiu a bolinha do Corinthians, né? Só tinham mais 4, já tinham saído 6 confrontos. E na sequência saiu o Palmeiras. Obviamente que se a gente falar do jogo, fosse quarta-feira agora, haveria um claro favorito para os 2 jogos, apesar do Palmeiras ter perdido os últimos 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Existe um time, existe uma direção, existe um presidente só, existe várias coisas que o Corinthians nesse momento não tem. Mas, Pipo, o Palmeiras tem um caminho até lá também que deixa a coisa eventualmente possível de ser equilibrada. Primeiro, o Corinthians tem muito jogador fora que pode voltar. Garro, Yuri, Memphis, jogadores que estão jogando em situação... Carrilho, que está machucado, jogadores que Gustavo Henrique, que estava jogando e estava machucado, o Anguilleri, que estava machucado, fazendo tratamento. Tem alguns jogadores. Também pode ser que tenha um presidente, né? Se bem que a Assembleia do Sócio está marcada para o dia 9 de agosto, mas até lá pode ser que a situação seja minimamente pacificada. No caso do Palmeiras, existe um Mundial no meio, ainda que não haja, nesse caso, como houve no Mundial das últimas 2 vezes, uma expectativa de vitória, né? Porque existiu, apesar de ser, é difícil e tal, é o Chelsea, não sei o quê, mas eram 2 jogos, agora são 595 jogos, então não existe agora essa expectativa ou uma frustração caso o título não venha, a não ser que seja uma primeira fase muito ruim, mas vai ter a perda do Estevão, né? E o Palmeiras tem esse probleminha que teve no ano passado, ainda que o Universitário seja um time diferente do que era o Botafogo nas oitavas do ano passado, o Palmeiras volta para jogar Corinthians, Universitário, Universitário. São 4 quartas-feiras seguidas que podem deixar o Campeonato Brasileiro esguarnecido, o Palmeiras que disputa o título brasileiro entre os primeiros colocados. Então, eu acho até, Pipo, que tanto para o Corinthians como para o Palmeiras, a bolinha ontem foi ruim, porque é uma desclassificação dolorida, pode ser oitavas de final, bolinha de gude. Aqui, eu e você jogando para o ímpar, quando tem uma desclassificação em Corinthians e Palmeiras, ela tem consequências, como foi no Campeonato Paulista. Diz o Abel que fica andando com a medalha de prata o tempo todo para se motivar. Eu acho que você tem razão, porque o Palmeiras, ele claramente, nesses últimos tempos, o Palmeiras não fez da Copa do Brasil o seu torneio, a sua prioridade, né? Muito pelo contrário. Aliás, o Palmeiras, desde que venceu a Copa do Brasil em 2020, nunca mais fez uma campanha boa. Nunca mais foi além de quartas. O Palmeiras se dedica mais a Libertadores e Campeonato Brasileiro, claramente. Só que agora é diferente. O adversário é o Corinthians. Então, é óbvio que não dá para pensar em outra coisa que não seja passar pelo Corinthians. Então, a Copa do Brasil ganha status de prioridade também e a Libertadores nem se fala. O que o Palmeiras vai apostar? Ir lá para o Peru, como tem feito fora de casa, passar o carro lá para voltar com a vida ganha para o jogo de volta aqui em São Paulo. O Palmeiras era melhor que o contrário, né? O Palmeiras era melhor que fosse o Universitário primeiro, e não o Corinthians primeiro. Porque a sequência é Corinthians, Universitário. A classificação com o Universitário, que é certa, a não ser que aconteça uma catástrofe, motivaria esse segundo jogo. Agora é o contrário, né? Você tem que ir para lá classificado na Copa do Brasil. Claro, claro. E esse jogo esse confronto contra o Universitário vai ser muito importante também para balizar aí como vai ser o que o Palmeiras vai apresentar no Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras, se for para o Peru e praticamente resolver a classificação lá, o Palmeiras volta, reveza o time, joga o Campeonato Brasileiro com calma, né? Ele praticamente ganha uma data, porque o Palmeiras vai pegar uma sequência de Mundial e o Corinthians. Então, Palmeiras vai jogar muito sobrecarregado nessa sequência. E Mundial, eu brinco muito aqui com a história do Mundial, mas assim, não vai ser um Mundial a passeio. O Palmeiras, eu tenho convicção de que vai fazer pelo menos 4 jogos. O Palmeiras passa da primeira fase, vai ter depois um confronto duríssimo nas oitavas, em que o adversário será favorito, mas sem dúvida nenhuma vai ser um Mundial, para mim, de 4 jogos. 4 jogos significa jogar até o final de junho em alta tensão.
Ó, eu vou falar como vai ser as semanas anteriores e posteriores a esse jogo para você ver como a preparação pode ser prejudicada. Então, antes do jogo de ida, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians joga com o Cruzeiro em casa e o Palmeiras joga. O Corinthians joga com o Cruzeiro em casa e o Palmeiras tem que ir ao Rio jogar com o Fluminense. Isso no final de semana. Se dia 22 ou dia 23, não sabemos. Aí no meio de semana tem Corinthians e Palmeiras na quarta ou na quinta-feira pela Copa do Brasil. No final de semana seguinte, o Palmeiras joga com o Grêmio e o Corinthians joga com o Botafogo. Aí vai ter acabado essa perna, certo? Aí o Corinthians, o Palmeiras antes de viajar para lá pro Peru, que joga o primeiro jogo fora, joga com o Ceará. E aí no meio dos confrontos com o Universitário, o Palmeiras tem o Botafogo. Então, momento ruim para pegar o Botafogo, né? Então, veja, por isso que vai ser fundamental o Palmeiras fazer o resultado lá em Lima. Repito, isso não tem sido problema para o Palmeiras nos últimos tempos, jogar Libertadores e ganhar fora. Tanto que na fase de grupo venceu todos os seus confrontos. Agora, tem que fazer, né? É óbvio que o Universitário sabe disso. O Universitário viu o Palmeiras fazer 6-0 no Sporting Cristal, que também é peruano, então ele também vai se precaver. Eu acho que essa sequência mundial, Corinthians, Universitário e brasileiro pegando Botafogo, vai ser espinhosa aí para o Palmeiras. Ó, e aí eu vou falar de uma outra coisa que acho que as pessoas não se atentaram, mas vocês sabem que eu tenho um toque com tabela. Entre março e abril, em menos de um mês, aliás, já tinha jogado em fevereiro, jogou em fevereiro, março e abril. Fevereiro foi fase de grupos, foi aquele jogo no Allianz Parque em que o Estevão perde o pênalti no finalzinho. Então, em 2 meses, o Corinthians e Palmeiras jogaram 4 vezes, né? 3 vezes no Allianz Parque, 3 vezes fora de casa o Corinthians. Então, jogou fora no Allianz Parque, o jogo foi 1-1. Depois jogou no Allianz Parque, Corinthians ganhou 1-0 o jogo de ida, empatou em Itaquera o jogo de volta, e aí jogou em Barueri no dia do meu aniversário, e o Palmeiras ganhou por 2-0. Nesse período, o Corinthians jogou, então, em um mês, 3 vezes, e tinha jogado em fevereiro também na fase de grupo, a fase de classificação no Paulista. Entre o dia 26 de julho e o dia 30 de agosto, o Corinthians vai jogar 3 vezes Corinthians e Palmeiras. Porque na semana do aniversário do Palmeiras e do aniversário do Corinthians, quando acaba o nosso inferno astral, tem Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, serão de novo 3 jogos seguidos, que tem, como a gente sempre brinca aqui, por motivos óbvios e também pela história, consequências. Derrotas nesses jogos contribuem para crises, para problemas, para o mundo vai acabar, muda técnico, etc. Obviamente, nos últimos tempos, muito mais do lado do Corinthians. Mas os últimos 2 jogos agudos entre o Corinthians e Palmeiras, o Corinthians venceu e isso levou repercussão para o Palmeiras. Ganhou lá o jogo da cabeça de porco e o Palmeiras poderia se aproximar do Botafogo e não conseguiu, e depois ainda teve chance, também não conseguiu. E esse ano no Campeonato Paulista, Pipo. Olha, Marília, é muito complicado e acho que o Corinthians tem aí um outro fator, né, muito desafiador, que é encontrar um substituto para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem sido o jogador decisivo do Corinthians, foi o cara que, por exemplo, conseguiu definir o Campeonato Paulista e vinha sendo assim em jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Os Corinthians perde demais e o Corinthians tem menos reposição que o Palmeiras. Agora, o Reico César está nos lembrando o seguinte: bom, o Botafogo também tem Libertadores. É verdade. O Botafogo tem confronto difícil em Libertadores e o Botafogo ele pega Bragantino na Copa do Brasil. A gente acabou de falar sobre isso. Isso também são confrontos próximos desse jogo contra o Palmeiras. E aquela dúvida, eu não sei qual é o Botafogo que vai se apresentar no segundo semestre. Até está trazendo um menino lá da Argentina agora e tal, mas como é que vai ser a reposição para essa turma que vai sair? Né, o Jair, por exemplo, é um zagueiro muito promissor, né? O Machado do Botafogo, o Igor Jesus também. Agora, a Marília falou sobre tabela, e aí passa de novo
pela melhor reorganização dos clubes, liga, aquela coisa toda. E ontem, dona Marília Ruiz, sobre isso, eu conversei com o ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, ontem à noite. E eu falei, pô, mas então, e a história da liga e tal, né? Até ouvi falar que vocês, naquele momento, eram favoráveis à liga. Ele falou, é verdade. O problema é que os clubes, vejam, os clubes hoje eles têm duas ligas. Os clubes não conseguem se organizar e se unir para isso. Porque, na verdade, o Campeonato Brasileiro, ele não dá mais dinheiro para a CBF, ele dá poder político. Mas quem faz a negociação com televisão e tal são os clubes. Então, na verdade, hoje, os clubes tirarem o Campeonato Brasileiro lá da CBF, para a CBF seria um alívio e tanto, porque a CBF não precisaria mais se importar, por exemplo, com a arbitragem, com o presidente de clube ligando na segunda-feira, o meu time acabou sendo prejudicado, porque o VAR isso, porque o juiz aquilo, e, na verdade, deixaria a bucha de organizar o Campeonato Brasileiro no colo dos clubes. Agora, e aí? Vai ter um acordo algum dia? É isso que não aconteceu até aqui.